Flamengo! Fala, nação rubro-negra, vamos a mais um vídeo do seu canal de informações do Flamengo, o mais querido Flamengo News. Se você ainda não é inscrito no canal, amassa o botão de inscreva-se e o botão do like, para você sempre ficar ligado de todos os vídeos e novidades do mais querido do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Falar de Flamengo, que entra em campo hoje pelo Campeonato Carioca, um time bem mudado, Vitor Pereira pensando na partida do fim de semana, Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, mas antes disso tem estadual e o Pedro Henrique Torres chega conosco neste Sport Center para trazer as informações deste Flamengo que enfrenta o Bangu. Bem-vindo, Pedro, beijão para você, boa tarde. Tudo bem, Gláucia? Beijo para você, muito boa tarde também ao Renato, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Tem jogo, o Flamengo volta a campo hoje, nessa terça-feira, pelo Campeonato Carioca, lá em Volta Redonda, estádio Raulino de Oliveira, 21h10, mas vai com aquele modo, mais um expressinho do Flamengo, os garotos lá do Ninho que vão enfrentar o Bangu, porque o foco é total na Supercopa do Brasil, 16h30 do sábado, estádio Mané Garrincha, em Brasília. Nessa equipe que vai a campo hoje à noite, mais tarde, contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, a grande novidade, a gente pode dizer ali, o Rodrigo Caio. Não joga desde o dia 10 de julho do ano passado, teve um problema ali no joelho, enfrentou vários problemas de lesões, mas o último ali no joelho, uma pancada logo no início da partida contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, aquele gol contra do Rodinei, o Flamengo acabou derrotado naquela ocasião. O Rodrigo Caio ficou fora um longo período, tratando, e agora relacionado, vai para essa partida. O comando do técnico Mário Jorge comandou a equipe na estreia, naquela rodada antecipada que o Flamengo fez contra o Audax. 1-0, foi gol do Matheus França naquela ocasião e nem o Matheus França está relacionado para essa partida. Então o Flamengo vai com um time bem expressinho mesmo e vai com o Rodrigo Caio para, enfim, recomeçar aí a sua passagem pelo Flamengo, voltar a ganhar mais ritmo de jogo e tudo mais, é mais o que interessa. Mas o foco, como eu disse, é Palmeiras, do elenco principal, todo mundo concentrado, treinando lá no Ninho do Urubu, com o técnico Vitor Pereira, todo mundo com a cabeça muito voltado para esse duelo, que é o primeiro desafio do Vitor Pereira por uma taça no Flamengo, é o primeiro desafio de uma taça do Flamengo nessa temporada 2023. O Flamengo espera que sejam 3 em sequência, eu digo que espera porque tem que passar por uma semifinal do Mundial para decidir uma terceira, depois vai ter a outra lá com o Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. E o clima já está ficando animado, né? O Cebolinha falou um pouco sobre esse confronto com o Palmeiras e aí o Gabriel Menino, lá no Palmeiras, também falou sobre esse duelo lá. Enfim, um fala de um lado, outro responde do outro e a gente acompanha agora como é que está esse clima entre Palmeiras e Flamengo para essa grande decisão da Supercopa do Brasil no próximo sábado. Vamos acompanhar. A gente sabe da importância do jogo e da dificuldade também, né? O Palmeiras tem equipe muito qualificada, perderam 2 grandes jogadores que fazem muita diferença, principalmente nessa temporada passada, né? Foram 2 jogadores muito importantes. A gente espera que até lá eles não contratem ninguém, né? Mas a gente sabe da dificuldade do jogo, a gente tá se preparando bem para que chegar lá possa trazer esse título aqui pro Rio. Cara, a gente não controla, né, o que tá fora, a gente não controla a diretoria, a gente controla o nosso dia a dia, né? Então a gente procura trabalhar ao máximo, procura dar o nosso melhor e se vier, tenho certeza que vai vir para somar e se não vier, a gente vai continuar trabalhando e procurando dar o nosso melhor sempre. Tá aí os 2 jogadores falando sobre esse confronto. O Flamengo ainda não perdeu o João Gomes porque está naquela decisão. Vai para a França, tem a questão do Olympique de Lyon, John Textor, todo mundo tentando levar o garoto, mas ele tem o pensamento mais de ir para o Wolverhampton da Inglaterra. Já tinha até aceitado a proposta de 17 milhões de euros, o Lyon um pouquinho maior, mas ele está treinando voltou a treinar no Ninho do Urubu. O garoto botando até uns enigmas ali em rede social, o tempo é o professor, está ansioso o João Gomes, mas fica essa questão, ainda está definindo para onde vai esse jogador. E o Palmeiras, do outro lado lá, já perdeu o Danilo, também o Scarpa, então até por isso falava o Cebolinha. Então fica essa grande expectativa, Gláucia. Tem jogo hoje, o Flamengo? Tem sim, Bangu, 21h10, garotada. Mas a grande expectativa, o friozinho na barriga, esse reencontro aí em uma decisão, né? Falando de reencontro em decisão depois da Libertadores em 2021
entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo no sábado, Supercopa do Brasil em Brasília. Gláucia. Pedro, beijo pra você, boa sequência de trabalho por aí. Renato, até imaginava que a essa altura, para essa partida, o Vitor Pereira ainda pudesse levar um time um pouco mais misto, pelo que ele disse alguns dias atrás, algumas semanas atrás, do que ele tentaria trabalhar até essa decisão. Mas resolveu segurar, nem ele fica no banco hoje, de fato um Flamengo muito mudado. Acertada essa decisão, um jogo a mais ou um jogo a menos também não vai mudar muito a vida ali para o Vitor Pereira e ainda talvez pudesse fazer perder alguém, enfim, né? Colocar em risco algum dos seus jogadores? Eu acho que ele acerta, porque ele deu uma sequência, né? Esse time jogou partidas seguidas e agora a gente está falando de um jogo que, tudo bem que tem essa questão, né? O Flamengo teria essa vantagem se jogasse com todo mundo, de um dia a mais, né? Porque o jogo era domingo, foi para sábado. Foi até o que o Abel falou. O Abel reclamou, o Palmeiras joga ainda, então vai ter um dia a menos. O Palmeiras, então, não tem nem que pensar, tem que colocar realmente o time alternativo. Agora, eu acho que o que o Vitor Pereira queria ver, principalmente daquela estrutura inicial, até de uma mudança tática que a gente falou, mantém o 4-4-2, mantém as mesmas peças, mas com o 4-4-2 em linha, né? Não é o 4-4-2 mais em losango, como jogou com o Dorival Júnior. Então, os ajustes que ele precisava, ele viu. Eu acho que ele fez muita experiência também com jogadores podendo fazer outras funções, algo que eu acho que ele vai utilizar no decorrer da temporada. Às vezes, de você mudar o sistema, mudar algum posicionamento, sem necessariamente fazer substituições. Eu acho que isso é importante. O Flamengo tem ele tem jogadores também muito polivalentes. Então, eu acho que ele faz o certo, não dá para arriscar. Até porque a gente não... por mais que esse jogo seja muito importante, você tem que criar um planejamento para a temporada, sabe? A Supercopa é importante, é um jogo contra o adversário que mais bate de frente com o Flamengo hoje. Tem um Mundial também, que também é muito importante, é o que o flamenguista tanto quer. Mas tem um ano, tem 2023 inteiro, então não adianta você esticar tanto a corda, colocar em risco a saúde de um outro atleta. Acho que não faria sentido, acho que ele faz correto e tá certo. E entendo que isso foi planejado, que isso foi discutido internamente, então, se tudo tá combinado assim, então que siga. E aí tem o Rodrigo Caio voltando a jogar, né? Foi peça já fundamental nesse Flamengo, mas por conta de lesão, como o Rodrigo também teve a carreira muito prejudicada por lesões, né, Renato? Desde julho do ano passado, 10 de julho de 2022, ele não jogava. Não, uma baita notícia, assim, de verdade, cara. E não precisa ser flamenguista para ficar feliz com a volta dele. É um cara que eu sempre gostei muito da forma como ele se posiciona, sempre gostei muito do futebol que ele tem. E é uma pena ver um cara como eu sempre conto essa história, né? Que, eu era molecão também, eu ia ver jogo de base e fui ver uma vez o Rodrigo Caio jogar num Sub-17, acho que aqui no Nicolau lá. E a par de olheiro olhando ele era um cara que, se não fossem as lesões, e até o contexto do São Paulo também, que ele viveu uma época no São Paulo também, que era muito difícil jogar no São Paulo, era um cara para estar em times grandes da Europa, assim, sabe? E nenhum demérito também, tá no Flamengo, ganhando bem, ganhando títulos importantes, e foi importante em vários desses títulos, mas é muito legal. E tomara que ele consiga ter uma sequência, né? Eu acho que mais do que voltar, que ele esteja saudável, porque, deve ser... Eu nunca tive essa experiência, você não ter condições de executar o seu trabalho, de estar no dia a dia e, jogador de futebol abre mão de tanta coisa na vida para jogar, pelo amor pelo negócio também. E ele é um cara que sempre se mostrou dedicado, não é o caso daquele cara boleiro que não tá nem aí com nada, tá no rolê, não se cuida, não é o caso do Rodrigo. Realmente é muito azar no sentido das lesões dele. Tomara que ele firme aí os dois joelhos, tornozelo, tudo, mandar boas vibrações pra ele aí. Boa. Muito axé pra ele. Valeu. Vamos falar de Corinthians agora, também joga...